Você já teve aquele momento em que uma única frase destrói completamente sua realidade? Eu tive esse momento há 3 meses. E a frase que destruiu meu mundo não foi "eu não te amo mais" ou "eu quero o divórcio". Foi muito pior. Foi "eu não vou fazer um teste de paternidade porque você não merece essa paz de espírito". Deixa eu repetir isso. Minha esposa, a mulher com quem eu estava casado há 8 anos, a mãe da minha filha de 5 anos, se recusou a fazer um simples teste de DNA para provar que nossa filha era minha. Não porque ela tinha medo do resultado. Não porque era muito caro ou muito complicado. Mas porque ela queria que eu sofresse. Ela queria que eu vivesse com a dúvida. Ela queria me punir. E a parte mais insana? Ela admitiu isso. Na frente do nosso advogado de divórcio. Na frente de um juiz. Com um sorriso no rosto. Aquele sorriso vai me assombrar pelo resto da minha vida. Meu nome não importa. Mas minha história? Minha história vai te mostrar até onde uma pessoa pode ir para destruir alguém que ela já amou. Ou pelo menos fingiu amar. Aperte o cinto. Porque o que você está prestes a ouvir vai te fazer questionar tudo o que você pensa que sabe sobre confiança, amor e família. Deixa eu te levar de volta ao começo, quando eu ainda acreditava que havia decência no mundo. Eu conheci minha esposa, vamos chamá-la de Lisa, há 10 anos num bar onde nossos amigos tinham organizado uma festa de aniversário. Eu tinha 27, ela tinha 25. E cara, ela era absolutamente incrível. Linda, com aquele tipo de beleza natural que não precisa de maquiagem pesada. Engraçada de um jeito sarcástico que me fazia rir até doer a barriga. Inteligente de uma forma que me desafiava intelectualmente. Tínhamos essa química instantânea, sabe? Aquele tipo de conexão que você pensa que só existe nos filmes românticos. Conversamos a noite inteira, esquecendo completamente que havia outras pessoas na festa. Quando o bar fechou às 2 da manhã, nós continuamos conversando no estacionamento por mais 2 horas. Namoramos por 1 ano e meio antes de eu pedir ela em casamento. Foi romântico, planejado nos mínimos detalhes. Levei ela para aquela praia onde tivemos nosso primeiro encontro oficial, esperei o pôr do sol perfeito, ajoelhei na areia com o anel que tinha economizado por meses para comprar. Ela disse sim com lágrimas nos olhos. Lágrimas de felicidade, eu pensei. Eu realmente achei que tinha encontrado minha alma gêmea, minha pessoa, aquela com quem eu envelheceria junto. Casamos 6 meses depois numa cerimônia pequena e íntima. Apenas família próxima e nossos amigos mais queridos. Foi exatamente o tipo de casamento que ambos queríamos, nada ostentoso ou exagerado, apenas pessoas que amávamos celebrando nosso amor. Lisa estava absolutamente radiante naquele vestido branco simples mas elegante. E eu me senti o homem mais sortudo do planeta inteiro quando ela caminhou em direção a mim naquele corredor. Os primeiros 3 anos foram genuinamente bons. Não perfeitos, nenhum relacionamento é, mas bons, sólidos, felizes. Nós trabalhávamos duro durante a semana. Eu como engenheiro de software numa startup promissora, ela como designer gráfica freelancer trabalhando de casa. Compramos nossa primeira casa juntos, um lugar aconchegante de 3 quartos nos subúrbios com um quintal pequeno mas charmoso. Adotamos um Golden Retriever chamado Max que se tornou nosso bebê antes de termos um bebê de verdade. Vivíamos aquela vida clássica de casal jovem feliz construindo um futuro juntos. Tínhamos churrascos nos fins de semana, noites de jogos com amigos, viagens ocasionais para a praia ou montanhas. Nada extraordinário, mas era nosso. E eu amava a cada segundo. 3 anos depois do casamento, Lisa engravidou. Não foi exatamente planejado, mas também não foi uma surpresa completa. Tínhamos conversado sobre ter filhos, decidido que estávamos prontos, e paramos de usar proteção. Quando ela me mostrou aquele teste de gravidez positivo, eu fiquei em êxtase. Absolutamente em êxtase. Sempre quis ser pai desde criança. Já imaginava ensinando meu filho a andar de bicicleta, jogando bola no quintal, construindo coisas na garagem, lendo histórias antes de dormir. Todo aquele sonho paternal clássico que tantos homens têm. A gravidez foi relativamente tranquila. Lisa teve enjoos matinais no primeiro trimestre, mas nada fora do normal.
Eu ia a todas as consultas médicas, segurava a mão dela durante os ultrassons, montei o berço com 3 meses de antecedência porque estava tão animado. Quando Você já nossa teve filha aquele nasceu, momento em que uma vamos única chamá-la de frase Sophie, destrói foi o dia completamente mais sua importante realidade? da minha vida. Eu tive esse momento estava na há 3 sala de meses, parto, segurando a mão e a de frase Lisa, que destruiu encorajando meu ela mundo durante não foi cada "eu não te contração, amo mais" ou "eu quero E quando divórcio". Sophie finalmente chegou, Foi muito chorando pior. com aqueles pulmões poderosos, Eu não vou chorei fazer um também. teste de paternidade Não porque estou você nem não um merece pouco essa paz de envergonhado de espírito. admitir isso. Deixa eu repetir chorei isso. como um bebê quando segurei minha filha esposa, pela primeira a mulher vez. com quem eu estava casado há 8 Sophie anos, era absolutamente a mãe da minha filha de perfeita. 5 anos, se Olhos recusou a castanhos fazer um enormes simples que teste de pareciam DNA para absorver provar tudo que ao nossa redor. filha era minha. Um sorriso que, Não porque quando ela tinha finalmente medo do apareceu resultado. algumas semanas depois, Não porque iluminava era muito qualquer caro ou ambiente muito complicado. Dedos minúsculos Mas que porque ela agarravam queria meu que eu dedo indicador sofresse. com uma força surpreendente. Ela queria que eu vivesse com a Todo dúvida. mundo dizia que ela se Ela parecia queria me comigo. punir. Ela E a tem parte seu nariz. mais insana? Minha mãe exclamava. Ela admitiu isso. Ela tem seus olhos. Na frente Meu pai do nosso concordava. advogado de divórcio. Ela é sua cara. Na frente Nossos de um amigos juiz. comentavam constantemente. Com um sorriso no rosto. E eu acreditava. Aquele sorriso vai me assombrar não pelo resto da acreditaria? minha vida. Ela era Meu minha nome filha. não importa. Nascida Mas do meu minha casamento. história? Minha Carregando história vai meu te mostrar sobrenome. até onde uma pessoa pode Eu me ir joguei para na destruir paternidade alguém que com ela tudo já que amou. tinha. Ou pelo Acordava menos no meio fingiu da amar. noite para trocas de fraldas Aperte e o cinto. mamadeiras. Porque o Dava que você banho está nela, prestes a trocava ouvir vai te roupas fazer sujas de questionar vômito tudo sem que você reclamar, pensa que cantava sabe sobre canções de confiança, ninar amor e horrivelmente família. desafinadas que de alguma forma Deixa eu te levar acalmavam. de volta ao começo. Trabalhava Quando eu ainda duro durante o acreditava dia que para havia dar a elas decência uma no mundo. vida confortável. Eu conheci minha esposa. Horas extras. Vamos chamá-la de Projetos Lisa. freelance Há nos 10 fins de anos semana. zombaram de nossos Buscando amigos. promoções Tinham organizado uma agressivamente. festa de aniversário. Tudo para garantir que Eu minha tinha família 27, tivesse uma casa ela boa, tinha 25. comida na mesa, segurança E, cara, financeira. ela era absolutamente Eu pensei incrível. que estava fazendo tudo Linda, certo. com aquele tipo de beleza Sendo um natural bom que marido, não precisa um de bom maquiagem pai, pesada. um bom provedor. Engraçada Mas de em um algum jeito lugar ao sarcástico longo que do me caminho, fazia rir as até coisas doer a barriga. começaram a mudar. Inteligente de uma Sutilmente forma no que me começo, desafiava depois mais intelectualmente. obviamente. Tínhamos Lisa essa ficou química distante, instantânea, sabe? Fria de uma forma Aquele que eu tipo de nunca conexão tinha que visto você antes. pensa que só existe nos Ela filmes estava sempre românticos. no telefone, Sempre conversamos ocupada à noite com projetos inteira, de design que esquecendo pareciam completamente consumir que havia todo o outras seu tempo pessoas e na atenção. festa. Quando Sempre o bar fechou cansada às demais 2 da para manhã, conversar, nós continuamos cansada demais conversando para no assistir estacionamento nosso programa por mais favorito 2 horas. juntos, cansada demais Namoramos para por um qualquer ano e tipo de meio antes de eu intimidade. pedir ela em casamento. Quando eu tentava me conectar, Foi romântico, fazer perguntas planejado sobre nos os dia mínimos dela, detalhes. planejar um encontro para nós Levei dois, ela para aquela ela me praia afastava onde com tivemos nosso desculpas primeiro vagas. encontro oficial. Estou Esperei o pôr estressada do sol com o trabalho, perfeito. ela dizia Ajoelhei na areia repetidamente. com um anel que tinha economizado Estou por exausta meses de para cuidar comprar. da Sophie sozinha o dia Ela todo. disse sim com lágrimas nos Aquilo olhos. me doeu profundamente. Lágrimas de felicidade. Porque eu estava pensei, tentando. Eu realmente Deus do achei céu, que tinha como eu encontrado estava minha alma tentando. gêmea, minha pessoa. Eu não era um aquela daqueles com pais quem eu ausentes que envelheceria nunca junto. trocam uma fralda. Casamos 6 Eu meses fazia depois minha numa parte, cerimônia talvez pequena até e mais íntima. que minha parte quando Apenas considerava família que também próxima e trabalhava nossos a tempo amigos integral mais fora de queridos. casa. Foi Mas exatamente o aparentemente, tipo de casamento nada do que eu ambos fazia era queríamos. suficiente. Nada ostentoso ou exagerado. Nunca era suficiente. Apenas pessoas que amávamos Os celebrando meses nosso passaram amor. e a distância entre nós Lisa cresceu estava como um absolutamente abismo cada vez radiante mais naquele largo. vestido branco simples, Nós mais mal elegante. conversávamos além de E logística eu básica me sobre senti o Sophie homem em mais contas. sortudo do planeta inteiro O quando sexo ela era caminhou em completamente direção a mim inexistente. naquele corredor. Não fazíamos sexo há Os quase um primeiros ano 3 quando ela anos finalmente foram pediu o genuinamente divórcio. bons. Ela Não dormia no perfeitos, sofá metade nenhum das noites, relacionamento alegando que eu mas roncava bons, alto demais, sólidos, ou que ela felizes. queria assistir TV tarde. Nós trabalhávamos qualquer duro outra durante a desculpa que semana. inventasse. Eu como Eu engenheiro sugeri de terapia software de numa casal startup múltiplas promissora, vezes. ela como designer Implorei gráfica para freelancer tentarmos trabalhando consertar de o que casa. estava quebrado. Compramos nossa Ofereci primeira casa fazer juntos, qualquer coisa que ela lugar precisasse aconchegante de mim. 3 quartos nos Ela subúrbios riu com na minha um quintal cara. pequeno mas charmoso. Uma risada fria. Adotamos Zombeteira um que eu Golden nunca tinha Retriever ouvido chamado dela Max, antes. que se tornou o nosso bebê Terapia antes de não vai termos um consertar bebê de isso, ela verdade. disse com uma finalidade Vivíamos assustadora. aquela vida clássica de casal Consertar jovem o quê? feliz construindo um futuro Eu perguntei juntos. desesperadamente. Tínhamos churrascos dos O que fins está de semana, quebrado? noites de jogos Lisa, com amigos, por favor, viagens me diz o que eu ocasionais posso para a fazer praia para ou melhorar montanhas. as coisas. Nada Mas extraordinário, ela nunca mas respondeu era de nosso. verdade. E eu amava Apenas cada ficava segundo. olhando para mim com essa expressão 3 anos depois completamente do vazia, casamento, como Lisa se eu fosse um engravidou. completo estranho. Não foi exatamente Como se planejado, todos aqueles mas anos também juntos não foi uma significassem surpresa completa. absolutamente nada. Tínhamos conversado Então, sobre ter numa filhos. terça-feira comum Decidido de que outubro, estávamos ela me prontos, pediu e divórcio. paramos de usar proteção. Eu tinha acabado
acabado de chegar Quando ela do me trabalho. mostrou aquele teste de gravidez Sophie positivo, estava na creche eu ainda. fiquei em êxtase. Liz estava sentada na sala de estar, com papéis organizadamente Sempre quis ser espalhados pai na mesa desde de criança. centro. Já Papéis de imaginava divórcio. ensinando meu Eu filho a percebi andar de depois. bicicleta, jogando Eu bola quero no divórcio. quintal, Ela disse sem construindo nenhuma coisas na emoção na garagem, voz, lendo histórias antes de sem dormir. explicação.
Todo aquele sonho Sem paternal preparação. clássico que tantos homens Apenas têm. aquelas 4 A palavras gravidez que foi destruíram meu relativamente tranquila. Eu fiquei completamente Lisa teve paralisado enjoos matinais matinais no primeiro trimestre. O quê? Mas nada fora do Por quê? normal. Lisa, Eu ia a todas o que as consultas aconteceu? médicas, Seja segurava lá a o mão que dela for, durante os nós ultrassons. podemos resolver Montei isso. o berço com 3 Podemos meses de fazer antecedência terapia. porque estava tão animado. Não tem nada para resolver. Eu não te amo mais. Na verdade, não tenho certeza se algum dia te amei de verdade. Quero que você saia desta casa até o final da semana. Sair de casa? Esta é minha casa também. Eu pago a hipoteca. E a Sophie? Eu não posso simplesmente abandonar minha filha. Sophie fica comigo. Você pode ter visitas. Supervisionadas, obviamente. Visitas supervisionadas. Como se eu fosse algum tipo de perigo ou ameaça para minha própria filha. Como se eu fosse um estranho perigoso em vez do homem que tinha acordado a noite inteira com ela quando estava doente, que tinha ensinado ela a dar seus primeiros passos, que lia para ela todas as noites. Eu tentei argumentar. Tentei raciocinar. Tentei entender o que diabos estava acontecendo. Mas Liz estava completamente fria, calculada, implacável na sua determinação. Naquela noite, eu dormi no quarto de hóspedes pequeno e desconfortável. Não consegui realmente dormir, apenas fiquei olhando para o teto branco e sem graça, tentando processar como minha vida tinha desmoronado tão completamente e tão rapidamente. Nos dias seguintes, seguindo o conselho do advogado que rapidamente contratei, eu me mudei para um apartamento pequeno de um quarto do outro lado da cidade. Lisa tinha mudado as fechaduras da nossa casa sem me avisar. Ela me deixava ver Sophie apenas quando era conveniente para ela, sempre com ela presente e vigilante, sempre me tratando como se eu fosse um estranho potencialmente perigoso. Eu contratei um dos melhores advogados de divórcio da cidade. Um homem experiente chamado Richard que tinha lidado com centenas de casos complicados. Ele entrou com todos os papéis apropriados, pediu custódia compartilhada 50-50, elaborou um acordo financeiro que ele considerava justo para ambas as partes. E foi então que as coisas ficaram verdadeiramente estranhas e assustadoras. Lisa começou a fazer alegações. Alegações completamente loucas e infundadas que me deixaram boquiaberto. Ela alegou no tribunal que eu era emocionalmente abusivo com ela durante todo o nosso casamento. Que eu tinha explosões violentas de raiva onde quebrava coisas. Que Sophie tinha desenvolvido medo de mim e chorava quando eu entrava no quarto. Nada, absolutamente nada, disso era remotamente verdadeiro. Eu nunca levantei minha voz para Sophie em toda a vida dela. Nunca fui abusivo de forma alguma com Lisa. Nunca quebrei nada em raiva. Eu não era perfeito, mas eu definitivamente não era a pessoa que ela estava descrevendo. Mas Lisa estava sistematicamente construindo um caso contra mim. Inventando evidências. Manipulando a narrativa. Tentando me pintar como um pai terrível e um marido monstro. Richard ficou genuinamente preocupado. Ela está tentando te pintar como negligente ou perigoso, ele me explicou numa reunião tensa. Se ela conseguir fazer isso parecer crível, você pode perder completamente os direitos de custódia. Precisamos ser extremamente estratégicos aqui. Foi então que tive uma ideia. Uma ideia que na época pareceu perfeitamente razoável e lógica. E quanto a um teste de paternidade? Eu perguntei. Richard franziu a testa, claramente confuso. Por que você quer um teste de paternidade? Você tem alguma razão para acreditar que Sophie não é biologicamente sua? Não, eu disse rapidamente, defensivamente. Eu sei que ela é minha filha. Mas olha, Liz está fazendo todas essas alegações malucas do nada. Ela está tentando me afastar completamente da minha filha usando táticas sujas. Eu só quero ter certeza absoluta de que tenho todos os documentos legais perfeitamente em ordem. Que não há nenhuma brecha técnica que ela possa potencialmente explorar no futuro para me afastar ainda mais. Richard pensou cuidadosamente por um longo momento, tamborilar seus dedos na mesa. Faz sentido do ponto de vista legal, ele finalmente concordou. Vamos formalmente solicitar um teste como parte do processo de divórcio. Então fizemos exatamente isso.
Solicitamos oficialmente um teste de paternidade através do tribunal como parte dos procedimentos de divórcio em andamento. E foi quando absolutamente tudo explodiu de formas que eu nunca poderia ter previsto. A reação de Lisa foi extrema além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Ela entrou com uma moção de emergência alegando assédio. Ela ligou para Richard gritando tão alto que ele teve que afastar o telefone do ouvido. Ela me enviou mensagens de texto absolutamente furiosas em letras maiúsculas, me chamando de todo tipo de nome vil imaginável. Como você OUSA, uma mensagem dizia: você está dizendo que nossa filha não é sua? Você é um monstro absoluto e desprezível. Eu tentei calmamente explicar através de mensagens de texto. Lisa, não é sobre isso. Eu só quero ter certeza de que tudo está apropriadamente documentado do ponto de vista legal. Você sabe perfeitamente bem que Sophie é minha filha. Se você sabe que ela é sua, por que diabos você precisa de um teste? Por que você está tão veementemente contra fazer o teste se você sabe com certeza que ela é minha? Eu rebati razoavelmente. Silêncio absoluto depois disso. Sem resposta. Então, horas depois, eu não vou dignificar sua paranoia insana e abusiva com uma resposta. Meu advogado vai lidar com isso. Mas aqui está a coisa que começou a me incomodar cada vez mais. Quanto mais ela resistia violentamente ao teste, mais estranha toda a situação ficava na minha mente. Se Sophie era tão obviamente minha filha biologicamente, qual era realmente o problema em fazer um simples teste rápido? Levaria literalmente 5 minutos. Um esfregaço básico na bochecha de cada um de nós. Pronto, finalizado. A menos que, não. Eu forcei o pensamento para fora da minha cabeça. Sophie era obviamente minha. Ela tinha meus olhos castanhos. Meu nariz ligeiramente torto. Até minhas expressões faciais específicas quando estava concentrada em alguma coisa. Todo mundo sempre comentava constantemente como ela se parecia comigo. Minha família toda via a semelhança. Nossos amigos comentavam sobre isso regularmente. Mas a recusa absolutamente histérica de Lisa estava plantando pequenas sementes insidiosas de dúvida na minha mente. Sementes que cresciam um pouco mais a cada dia. Finalmente, várias semanas depois, tivemos uma audiência formal no tribunal. Era tecnicamente apenas uma audiência preliminar para discutir questões temporárias de naquela noite, eu dormi no quarto de hóspedes pequeno e o teste de paternidade surgiu como um tópico central. Não consegui realmente dormir, apenas fiquei olhando para o mais velho com sem graça, expressão perpetuamente cansada, como minha vida tinha desmoronado para Lisa completamente tão rapidamente de leitura. Nos dias seguintes, sobrenome, seguindo o conselho do tribunal exatamente por que você está se opondo, eu me mudei para um apartamento pequeno de um quarto do outro lado da cidade. Lisa estava sentada com seu advogado, as fechaduras da nossa casa intimidadora de terno poderoso que parecia que comia homens apenas quando era conveniente para ela, todos os dias, com ela presente e vigilante. Seu juiz, o advogado de Lisa, começou com uma voz clara e autoritária. Minha cliente considera esse um dos melhores advogados de tática óbvia de assédio legal. Um homem experiente chamado Richard que tinha oficialmente centenas de casos de nascimento da criança como pai. Ele entrou com todos os papéis apropriados. Ele nunca questionou a paternidade sequer uma única vez até agora, quando é subitamente conveniente para ele criar dúvidas e drama para ambas as partes, evitar suas obrigações legais de pensão que as coisas ficaram verdadeiramente estranhas e completamente ridículo e desonesto. Lisa começou a fazer alegações. Eu disse alto demais, mas meu advogado rapidamente colocou uma mão no meu braço e me fazendo calar. Ela alegou no tribunal que eu era emocionalmente abusivo com ela durante todo o nosso casamento. Qual exatamente é a sua razão fundamental para de raiva onde quebrava neste momento? Que Sophie tinha desenvolvido medo de mim e chorava quando eu entrava no quarto. Seu juiz, meu cliente simplesmente quer garantir que todos os documentos legais pertinentes estejam completamente em ordem sem minha voz para Sophie em toda a vida dela. Dada a natureza extremamente contenciosa de forma alguma particular e as graves alegações infundadas sendo feitas contra ele, eu não era estabelecer a paternidade legal além de qualquer não era a pessoa que ela estava descrevendo. O juiz assentiu Lisa estava sistematicamente construindo um caso perfeitamente razoável, inventando evidências. Senhora de sobrenome, manipulando a narrativa, se opõe a realizar o teste, tentando me pintar como um pai terrível e um marido que eu literalmente nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Preocupado. Ela lentamente está tentando te pintar como negligente ou perigoso. Olhou diretamente para mim com olhos frios.
Se ela conseguir fazer isso com uma parecer voz crível, assustadoramente você calma, pode perder completamente sim, os direitos de seu custódia. juiz, eu formalmente Precisamos ser extremamente e não vou estratégicos fazer aqui. o teste porque ele simplesmente Então não que tive merece uma essa ideia. paz de espírito. Uma ideia que A na sala época de audiências pareceu inteira perfeitamente ficou em silêncio razoável e absoluto lógico. e chocado. E quanto a um juiz teste de piscou paternidade? várias vezes. Eu perguntei. Pode repetir isso, por Richard favor. franziu a testa. Lisa claramente realmente sorriso. Um Por que sorriso você quer frio um e teste cruel. de paternidade? Ele quer um teste de Você tem paternidade? alguma razão para acreditar que Então Sophie ele não pode é passar o biologicamente resto da sua. vida inteira se perguntando Não, e eu duvidando disse se Sophie é rapidamente, realmente filha dele defensivamente. biologicamente. Eu sei que ela é Viver minha com filha. essa dúvida é exatamente Mas o que olha, ele merece Lisa por está me acusar fazendo todas publicamente essas de alegações traição. malucas do nada. Eu nunca te acusei Ela de está traição. tentando me afastar completamente da minha filha gritei, usando táticas pulando sujas. da cadeira. Eu só quero ter literalmente certeza só pedi um absoluta de teste que tenho simples. todos os documentos legais O simples perfeitamente ato em de ordem. pedir o teste já é uma acusação não há nenhuma clara. Ela brecha retrucou técnica friamente. que ela possa potencialmente E eu explorar no absolutamente futuro me para me recuso a afastar ainda recompensar mais seu comportamento emocionalmente Richard abusivo, pensou dando a você as cuidadosamente respostas por um que longo você momento. quer. Tamborilar seus dedos Richard na mesa. ficou imediatamente de pé. Faz sentido do ponto Seu de vista juiz, legal. Ele isso finalmente é muito concordou. claramente uma admissão implícita Vamos de que formalmente existe solicitar dúvidas um teste completamente como parte legítimas do sobre a processo de paternidade divórcio. biológica. Então Não fizemos é uma exatamente admissão de disso. absolutamente nada. O advogado Solicitamos de Lisa oficialmente disparou um de teste volta de paternidade agressivamente através do tribunal É como parte simplesmente dos uma posição procedimentos de firme de divórcio em princípio andamento contra assédio legal misógino. E foi quando absolutamente o tudo juiz explodiu de levantou formas ambas que eu as mãos. nunca poderia ter previsto. Chega disso. A reação de Vou Lisa foi cuidadosamente extremamente analisar qualquer todos coisa os que eu argumentos poderia ter apresentados imaginado e emitir uma decisão Ela formal entrou em com breve. uma moção de emergência Esta alegando audiência assédio. está oficialmente adiada. Ela ligou para Richard Quando gritando finalmente tão alto saímos que ele daquele teve que tribunal, afastar o eu telefone estava do ouvido. fisicamente tremendo. Ela me enviou mensagens Literalmente de tremendo texto de uma mistura absolutamente caótica furiosa de em raiva letras pura, maiúsculas, medo visceral me e chamando de confusão todo total. tipo de nome vil e imaginável. O que diabos acabou de Como acontecer você ali dentro? OUSA? Uma mensagem perguntei dizia a Richard enquanto Você caminhávamos está para o dizendo que estacionamento. nossa filha não é sua? Ele balançou a cabeça Você lentamente, é um monstro absoluto claramente e também desprezível. chocado. Eu tentei Honestamente, calmamente explicar através de isso foi um dos mensagens de comportamentos mais abertamente Lisa, vingativos, não é sobre cruéis e profundamente Eu suspeitos só que quero eu já ter certeza testemunhei de em que mais de tudo está 20 anos fazendo apropriadamente exatamente documentado esse do tipo ponto de de vista trabalho. legal. Naquela noite, Você sabe sozinho perfeitamente no meu bem que apartamento Sophie é minha depressivo, filha. eu mal consegui funcionar Se você como sabe ser que ela é humano. sua, Por que não diabos consegui você comer a precisa de comida um que teste? tinha pedido? Por que você Não está consegui tão focar em veementemente trabalho. contra fazer o teste Não se você consegui sabe com assistir certeza TV. que ela é minha? Apenas Eu continuava rebati razoavelmente razoavelmente, repassando aquele momento silêncio horrível. absoluto depois O disso. sorriso dela. Sem resposta. Aquele sorriso frio e calculado. Então, horas depois, Suas eu não palavras vou exatas. dignificar sua Ele paranoia pode viver insana com e a dúvida. abusiva com uma resposta. Eu puxei meu laptop Meu e olhei advogado centenas vai de lidar fotos com de isso. Sophie salvas ali. Mas aqui está a coisa que Estudei começou a me meticulosamente incomodar cada vez mais. característica do Quanto rosto mais dela. ela resistia violentamente Ela ao realmente teste, se parecia mais comigo, estranha toda a certo? situação ficava na minha mente. Aqueles olhos eram definitivamente Sophie era meus tão olhos. obviamente minha filha Aquele biologicamente. nariz tinha que ser Qual meu era nariz. realmente o problema em fazer Ela um tinha que simples ser minha teste filha. rápido? Levaria literalmente 5 Mas minutos. e se não fosse? Um E se esfregaço todos básico esses na 5 bochecha anos de cada inteiros um eu de tinha nós. estado inconsciente criando Pronto, e amando a filha de finalizado. outro homem? A menos E que se Lisa não. tinha me enganado desde Eu o forcei início, o pensamento desde a para concepção? fora da minha cabeça. As dúvidas me Sophie consumiam era completamente obviamente como minha. um câncer. Ela tinha Eu meus não olhos conseguia castanhos. comer praticamente nada. Meu Estava nariz perdendo ligeiramente peso torto. visivelmente. Até minhas Não expressões conseguia faciais dormir mais que específicas 2 quando ou estava 3 horas concentrado por em noite. alguma coisa. Mal Todo conseguia me mundo concentrar sempre no trabalho comentava constantemente constantemente como como ela ela fazer se parecia tarefas comigo. básicas. Minha família toda via a semelhança. Nossos amigos comentavam sobre isso regularmente. Mas a recusa absolutamente histérica de Lisa estava plantando pequenas sementes insidiosas de dúvida na minha mente. Sementes que cresciam um pouco mais a cada dia. Finalmente, várias semanas depois, tivemos uma audiência formal no tribunal. Era tecnicamente apenas uma audiência preliminar para discutir questões temporárias de definitiva, ele me disse com preocupação real na voz. Como? Eu perguntei desesperadamente. Ela absolutamente se recusa a fazer o teste oficial. O juiz ainda não decidiu se vai ordenar. Eu estou preso. Marcos hesitou, então disse baixinho, tem outras formas possíveis. Você tecnicamente não pode apenas pegar um fio de cabelo de Sophie quando você a vê, ou algo assim. Isso seria legal. Eu perguntei, meu coração acelerando. Marcos encolheu os ombros. Honestamente não sei os detalhes legais. Mas sinceramente, qual é a pior coisa que realmente poderia acontecer? Você finalmente descobre a verdade absoluta depois de toda essa tortura? Ele tinha razão.
Eu desesperadamente precisava saber a verdade, não importa o que fosse. Na minha próxima visita agendada com Sophie, que ainda eram rigidamente supervisionadas por Lisa sentada ali observando cada movimento meu, o que era uma tortura psicológica constante, eu fiz algo que me faz sentir tremendamente culpado até hoje. Discretamente, enquanto estávamos inocentemente brincando com blocos de montar no chão, eu peguei alguns fios do cabelo de Sophie que tinham caído naturalmente. Ela nem remotamente notou. Também peguei cuidadosamente um copo plástico que ela tinha bebido suco, preservando a saliva nele. Coloquei absolutamente tudo em sacos plásticos com zip estéreis que tinha comprado especificamente para isso. Naquela mesma noite, com mãos tremendo violentamente, enviei tudo para um laboratório privado respeitável de testes de DNA que encontrei online. Paguei significativamente extra pela opção de processamento rápido. Os resultados viriam em exatamente 3 dias úteis. Aqueles foram honestamente os 3 dias mais longos e agonizantes da minha vida inteira. Eu não contei a absolutamente ninguém o que tinha feito. Nem ao meu advogado Richard, nem aos meus amigos mais próximos, nem à minha família. Apenas esperei em agonia. Quando os resultados finalmente chegaram no envelope marrom simples, eu estava completamente sozinho no meu apartamento silencioso. Mãos tremendo tão violentamente que mal conseguia abrir o envelope. Eu li a primeira linha crítica. Depois li novamente, não acreditando. E mais uma vez. Probabilidade de paternidade, 0,0%. Conclusão: o suposto pai está excluído como pai biológico da criança. Sophie não era minha filha. Nem um pouco. 0 chance biológica. Eu não consigo descrever adequadamente o que senti naquele momento. Não era simplesmente tristeza ou raiva. Era como se toda a realidade tivesse se despedaçado ao meu redor em milhões de fragmentos cortantes. 5 anos completos da minha vida. Cada fralda suja trocada no meio da noite. Cada vez acordado às 3 da manhã com ela doente. Cada primeiro passo cambaleante. Cada palavra nova aprendida. Cada abraço apertado. Cada eu te amo, papai sussurrado. Tudo construído sobre uma mentira completa e deliberada. Sophie não era minha filha biologicamente. Lisa tinha me enganado completamente. Me deixado acreditar que eu era o pai. Me deixado construir minha identidade inteira e propósito de vida em torno de ser o pai dela. E então, quando nosso casamento inevitavelmente caiu aos pedaços, Lisa deliberadamente se recusou a fazer o teste. Não porque estava protegendo Sophie de alguma forma. Não porque estava defendendo algum princípio nobre. Mas porque ela ativamente queria que eu sofresse. Ela sadicamente queria que eu vivesse com a dúvida corrosiva pelo resto da minha vida. Ela queria me punir. Eu liguei para Richard imediatamente, minha voz mal funcionando. Eu tenho os resultados, consegui dizer. Que resultados exatamente? Ele perguntou confuso. Eu fiz o teste particularmente de qualquer jeito. Sem permissão oficial. Sophie definitivamente não é minha filha biologicamente. 0% de chance. Longo silêncio pesado do outro lado da linha. Você fez um teste sem autorização formal da corte? Sua voz tinha uma borda. Sim. E agora eu tenho prova científica incontestável de que Lisa deliberadamente me enganou pelos últimos 5 anos inteiros. Richard suspirou pesadamente. Ok. Legalmente isso complica substancialmente as coisas porque você obteve sem consentimento apropriado. Mas absolutamente muda tudo estrategicamente. Vou precisar completamente repensar nossa abordagem inteira. Nas 2 semanas seguintes, Richard trabalhou incansavelmente. Entramos com moções de emergência. Apresentamos os resultados do teste particular, mesmo sabendo que eles poderiam potencialmente ser contestados procedimentalmente. Argumentamos eloquentemente que Lisa tinha cometido fraude de paternidade. Que ela tinha intencionalmente e maliciosamente me enganado. A resposta ele me disse com preocupação real na voz. Ela agressivamente contestou a validade legal desesperadamente. Alegou que eu tinha horrivelmente violado a privacidade de Sophie. Alegou publicamente que eu estava cruelmente tentando abandonar minha filha. Eu estou preso.
Ele está oficialmente na certidão de nascimento. O advogado dela argumentou veementemente. Você tecnicamente ele não pode apenas reconhecer de cabelo completamente independentemente da biologia. Ou algo assim. E tecnicamente, legalmente, ela estava absolutamente meu coração acelerando. Em muitos estados, encolheu os ombros. Se você está casado quando uma criança nasce, seu nome está no certidão de nascimento oficial. Mas sinceramente, o pai, qual é a pior coisa que realmente biologicamente não seja? Mas agora que descobre a verdade absoluta clara de fraude sistemática, o tribunal finalmente concordou em ordenar um teste oficial e apropriado precisava saber a verdade. Não Lisa não tinha mais absolutamente nenhuma escolha. Na próxima visita agendada com Sophie, ela tinha que legalmente fazer o teste. Supervisionadas por Lisa sentada ali, os oficiais vieram exatamente 2 semanas de tortura psicológica constante. Formalmente eu fiz algo que me faz sentir tremendamente culpado até hoje. 0% de probabilidade de eu ser o pai biológico inocentemente brincando com blocos de montar no chão. Desses resultados foi absolutamente brutal de presenciar e naturalmente. Lisa ela nem dramaticamente notou. Seu advogado cuidadosamente argumentou que eu tinha cruelmente abandonado Sofia ao questionar a paternidade. Que eu não era um homem real e verdadeiro. Sacos plásticos com zíper estéreis que tinha comprado especificamente para isso, completamente independente naquela mesma biologia, com mãos tremendo violentamente. Enviei tudo para o laboratório privado respeitável de testes de DNA que encontrei online com isso. Paguei eu amava suavemente extra pela opção de processamento rápido. Como eu amava aquela criança. Os resultados viriam em exatamente 3 dias úteis. Ela tinha sido minha filha por 5 anos foram honestamente os 3 dias mais longos e agonizantes da minha vida inteira. Racional, a parte eu não que tinha sido brutalmente traída e sistematicamente manipulada. Sabia que o meu advogado Richard continuar vivendo amigos mais próximos. Nem a minha família. O juiz ouviu ambos os lados em agonia. Quando então ele se virou para Lisa com um envelope marrom simples. Eu estava completamente sozinho no meu apartamento sem claro. Você deliberadamente enganou este homem sobre a paternidade de sua filha por mais de 5 anos. Eu li a primeira linha crítica. Você se recusou a cooperar. Depois li novamente, não acreditamente para causar sofrimento emocional a ele. Probabilidade de paternidade seu comportamento reprovável. O advogado de Lisa tentou interromper, mas o juiz levantou a mão firmemente. Sophie não era minha filha de fraude de paternidade. Ele continuou. Eu determino que o chance biológica não é legalmente obrigado a pagar descrever adequadamente o que senti naquele momento. No entanto, não era simplesmente não tristeza ou raiva automáticos de custódia. Era como se toda a realidade tivesse se despedaçado ao meu redor em milhões de fragmentos cortantes. Então ele se virou diretamente para completos da minha vida. Senhora de sobrenome. Cada fralda suja trocada no meio da noite desta criança. Cada vez acordado às 3 da manhã com ela doente, ensurdecedor. Cada primeiro passo olhou para baixo, seus dedos nervosamente torcendo um lenço de papel 30 segundos cada braço apertado. Depois minuto inteiro. Papai sussurrado. Senhora de sobrenome. Tudo eu fiz uma pergunta direta que requer uma resposta. O juiz disse com irritação não era minha filha biologicamente. Finalmente, numa voz tão baixa que era quase inaudível. Eu não sei. Me deixado acreditar como assim que eu era o pai. Você não sabe. Me deixado construir minha identidade inteira e propósito de vida em torno de ser o pai dela. Algumas pessoas diferentes naquela época. Quando nosso casamento inevitavelmente caiu aos deles é o pai biológico Lisa deliberadamente se recusou a fazer o teste. Explodiu em murmúrios chocados. Não porque estava protegendo Sophie de alguma forma. Que claramente tinha visto não porque estava defendendo algum princípio nobre. Genuinamente surpreso. Mas porque ela ativamente então, ela queria que eu sofresse. Ela tinha me traído não queria que eu vivesse com a dúvida corrosiva pelo resto da minha vida. Tinha engravidado durante esse período. Me punir. E simplesmente decidiu imediatamente que eu seria o pai mal que era conveniente. Eu tenho os resultados, consegui dizer um bom emprego. Ser resultados exatamente. Eu saí daquele tribunal sentindo nada. Eu fiz o teste completamente vazio de qualquer jeito. Não vingado. Sem permissão oficial. Não aliviado. Sophie definitivamente não é minha filha devastadoramente vazio. 0% naquela noite, de chance. Sentado sozinho no meu apartamento com uma cerveja do outro lado da linha. Eu fiz algo que raramente fez um teste sem autorização formal da conta anônima no Reddit e postei minha história completa num fórum de aconselhamento sobre relacionamentos. E agora eu tenho provas desesperadamente precisava de Lisa deliberadamente me enganou pelos últimos 5 anos saber se eu estava sendo um monstro absoluto por questionar a paternidade e potencialmente abandonar uma criança que tinha me chamado de papai implica substancialmente as coisas reações eram humanas e válidas. Apropriado. Apertei publicar mas absolutamente muda tudo estrategicamente. Quando vou precisar completamente repensar nossa abordagem literalmente explodido. Nas 2 semanas seguintes, de comentários Richard trabalhou incansavelmente. O número continuava subindo a cada vez com moções de emergência.
1000 comentários. Apresentamos os resultados do teste particular, mesmo sabendo que eles poderiam potencialmente ser contestados procedimentalmente de uma forma que eu não tinha antecipado. Eloquentemente que Lisa tinha cometido fraude firmemente do meu lado. Que ela tinha intencionalmente maliciosamente histórias devastadoras de fraude de paternidade. Outros me encorajando enfaticamente a proteger minha saúde mental. Alguns oferecendo conselhos legais detalhados. Fraude de paternidade é uma forma de abuso. Um comentário altamente votado dizia: você foi vítima de manipulação sistemática. Não deixe absolutamente ninguém te fazer sentir culpado por simplesmente querer conhecer a verdade. Outro comentário que realmente ressoou: pessoas que romanticamente dizem pais de verdade não se importam com biologia, nunca foram cruelmente enganadas em criar o filho de outra pessoa como se fosse seu. É extremamente fácil ser nobre e moralista quando não é você vivendo diariamente a mentira devastadora. E meu favorito pessoal, ela deliberadamente se recusou a fazer o teste especificamente porque queria que você sofresse indefinidamente. Isso te diz absolutamente tudo o que você precisa saber sobre o caráter verdadeiro dela. Mas nem todos os comentários eram de apoio incondicional. Uma minoria vocal me chamava de monstro egoísta por abandonar uma criança inocente. Por supostamente colocar biologia acima de amor genuíno. Por não ser homem suficiente para criar uma criança que não era biologicamente minha. E honestamente, aqueles comentários críticos doíam profundamente. Porque uma parte significativa de mim secretamente concordava com eles. Eu genuinamente amava Sophie. Eu realmente, verdadeiramente amava. E a ideia de nunca mais vê-la, nunca mais ouvir sua risada, nunca mais ler histórias antes de dormir para ela, isso me destruía internamente. Passei horas lendo cada comentário. Cada perspectiva. Cada história similar compartilhada. Absorvendo toda a sabedoria coletiva de milhares de estranhos que tinham vivido experiências similares. Você absolutamente precisa fazer o que é certo para sua própria saúde mental e futuro, meu terapeuta me disse quando finalmente consegui uma consulta de emergência. Não existe nenhuma resposta universalmente certa aqui. Qualquer escolha que você eventualmente fizer virá com dor profunda e consequências duradouras. A comunidade do Reddit me deu algo precioso que minha própria família nunca tinha oferecido: validação genuína. Milhares de pessoas me dizendo enfaticamente que minha raiva era completamente justificada. Que minha dor era real e válida. Que minha decisão de me proteger não era egoísta, mas necessária. Durante semanas, eu realmente considerei lutar pela custódia de qualquer jeito. Porque talvez biologia realmente não importa no final. Eu tinha sido o único pai que Sophie conhecia por 5 anos inteiros. Isso tinha que contar significativamente para alguma coisa. Mas cada vez que eu considerava seriamente essa opção, eu me lembrava do sorriso cruel de Lisa no tribunal. Suas palavras calculadas: ele não merece paz de espírito. Como eu poderia coparentar com alguém tão fundamentalmente cruel? Como eu poderia olhar para Sophie e não ver constantemente a traição massiva de Lisa? Como eu poderia pagar pensão alimentícia por 18 anos sabendo que eu tinha sido deliberadamente enganado? E havia outra consideração prática: em algum lugar lá fora existia o pai biológico verdadeiro de Sophie. Um homem que não sabia que tinha uma filha. Um homem que tinha o direito de conhecer sua criança. Finalmente, depois de semanas agonizantes de terapia intensiva e conversas profundas com pessoas em quem confiava, eu tomei minha decisão. Assinei os papéis legais formalmente renunciando meus direitos paternais. Parei todos os pagamentos de pensão alimentícia. Bloqueei Lisa em absolutamente todos os meios de comunicação possíveis. Instrui meu advogado a não aceitar nenhum contato dela exceto através de canais legais formais. E tentei começar o doloroso processo de seguir em frente com minha vida. Isso tudo aconteceu há exatos 3 meses. E honestamente, eu ainda não sei com certeza absoluta se fiz a escolha certa. Não passa um único dia sem eu pensar em Sophie. Me perguntando como ela está. Se ela está feliz. Se ela entende de alguma forma por que papai desapareceu subitamente da vida dela. Se Lisa contou alguma versão da verdade, ou se ela fabricou alguma história elaborada sobre como eu cruelmente as abandonei. Parte significativa de mim ainda quer desesperadamente lutar pela custódia de qualquer maneira.
Porque talvez, no final, biologia realmente não importa tanto quanto amor. Eu fui o pai dela por 5 anos formativos. Isso definitivamente tem que contar para alguma coisa significativa. Mas outra parte, a parte que está lentamente, dolorosamente se curando, sabe que eu absolutamente não posso. Que eu preciso me proteger. Que eu preciso reconstruir completamente minha vida sem a mentira fundamental que Lisa tão deliberadamente criou. Então agora eu te pergunto diretamente, o que você honestamente faria? Se você descobrisse devastadoramente que a criança que você amava não era biologicamente sua, você continuaria sendo pai mesmo assim? Ou você se afastaria para se proteger? Se alguém que você profundamente amava se recusasse maliciosamente a fazer um teste de paternidade, não por qualquer princípio genuíno, mas especificamente para te fazer sofrer indefinidamente, você ainda conseguiria confiar nessa pessoa? Onde exatamente está a linha entre amor nobre e ser ingenuamente manipulado? Entre fazer a coisa certa e proteger sua própria sanidade mental? Essas são perguntas genuínas que eu ainda estou ativamente lutando para responder satisfatoriamente. Me conte de paternidade é uma forma de abuso, um comentário altamente votado. Seja brutalmente honesto. Você foi vítima de manipulação absolutamente todas as perspectivas. Não deixe absolutamente ninguém te fazer sentir culpado por simplesmente querer conhecer a verdade. Eu sou um monstro egoísta. Outro comentário que realmente não sou. Nós estamos todos apenas tentando fazer o melhor que humanamente podemos num mundo extremamente complicado e emocionalmente enganadas em criar o filho de outra pessoa. E se você já passou por algo remotamente parecido, é extremamente fácil ser nobre e moralista quando não é você vivendo diariamente a mentira de manipulação psicológica cruel. Meu favorito pessoal, saiba que você definitivamente não está sozinho a fazer o teste especificamente porque a dor que você sente é completamente real e válida. Isso te diz absolutamente tudo que você precisa saber sobre o caráter verdadeiro dela. Nenhuma vergonha em proteger ativamente a si mesmo. Eram de acordo essa proteção machuca profundamente. Uma minoria vocal me chamava de monstro egoísta emocionalmente de qualquer forma significativa. Por favor, aperte aquele botão vermelho de escrever logo de amor genuíno. Ative aquele sininho para notificações para criar uma criança que não era biologicamente histórias reais e cruas exatamente e honestamente como essa toda semana. Aqueles comentários histórias que vão te fazer pensar profundamente, porque uma parte significativa de mim secretamente você achava que sabia sobre relacionamentos humanos. Eu genuinamente amava Sophie. Até a próxima história. Eu realmente, verdadeiramente amava. Busquem sempre a verdade. E a ideia de nunca mais vê-la, terrivelmente, nunca mais ouvir sua risada. E lembrem-se, nunca mais vocês merecem a honestidade absoluta das pessoas que amam internamente. Sempre passei horas lendo cada comentário, cada perspectiva, cada história similar compartilhada, absorvendo toda a sabedoria coletiva de milhares de estranhos que tinham vivido experiências similares. Você absolutamente precisa fazer o que é certo para sua própria saúde mental e futuro, meu terapeuta me disse quando finalmente consegui uma consulta de emergência. Não existe nenhuma resposta universalmente certa aqui. Qualquer escolha que você eventualmente fizer virá com dor profunda e consequências duradouras. A comunidade do Reddit me deu algo precioso que minha própria família nunca tinha oferecido, validação genuína. Milhares de pessoas me dizendo enfaticamente que minha raiva era completamente justificada. Que minha dor era real e válida. Que minha decisão de me proteger não era egoísta, mas necessária. Durante semanas, eu realmente considerei lutar pela custódia de qualquer jeito. Porque talvez biologia realmente não importa no final. Eu tinha sido o único pai que Sophie conhecia por 5 anos inteiros. Isso tinha que contar significativamente para alguma coisa. Mas cada vez que eu considerava seriamente essa opção, eu me lembrava do sorriso cruel de Lisa no tribunal. Suas palavras calculadas, ele não merece paz de espírito. Como eu poderia coparentar com alguém tão fundamentalmente cruel? Como eu poderia olhar para Sophie e não ver constantemente a traição massiva de Lisa? Como eu poderia pagar pensão alimentícia por 18 anos sabendo que eu tinha sido deliberadamente enganado? E havia outra consideração prática. Em algum lugar lá fora existia o pai biológico verdadeiro de Sophie. Um homem que não sabia que tinha uma filha. Um homem que tinha o direito de conhecer sua criança. Finalmente, depois de semanas agonizantes de terapia intensiva e conversas profundas com pessoas em quem confiava, eu tomei minha decisão. Assinei os papéis legais formalmente renunciando meus direitos paternais. Parei todos os pagamentos de pensão alimentícia.
Bloqueei Lisa em absolutamente todos os meios de comunicação possíveis. Instrui meu advogado a não aceitar nenhum contato dela exceto através de canais legais formais. E tentei começar o doloroso processo de seguir em frente com minha vida. Isso tudo aconteceu há exatos 3 meses. E honestamente, eu ainda não sei com certeza absoluta se fiz a escolha certa. Não passa um único dia sem eu pensar em Sophie. Me perguntando como ela está. Se ela está feliz. Se ela entende de alguma forma por que papai desapareceu subitamente da vida dela. Se Lisa contou alguma versão da verdade, ou se ela fabricou alguma história elaborada sobre como eu cruelmente as abandonei. Parte significativa de mim ainda quer desesperadamente lutar pela custódia de qualquer maneira. Porque talvez, no final, biologia realmente não importa tanto quanto amor. Eu fui o pai dela por 5 anos formativos. Isso definitivamente tem que contar para alguma coisa significativa. Mas outra parte, a parte que está lentamente, dolorosamente se curando, sabe que eu absolutamente não posso. Que eu preciso me proteger. Que eu preciso reconstruir completamente minha vida sem a mentira fundamental que Lisa tão deliberadamente criou. Então agora eu te pergunto diretamente, o que você honestamente faria? Se você descobrisse devastadoramente que a criança que você amava não era biologicamente sua, você continuaria sendo pai mesmo assim? Ou você se afastaria para se proteger? Se alguém que você profundamente amava se recusasse maliciosamente a fazer um teste de paternidade, não por qualquer princípio genuíno, mas especificamente para te fazer sofrer indefinidamente, você ainda conseguiria confiar nessa pessoa? Onde exatamente está a linha entre amor nobre e ser ingenuamente manipulado? Entre fazer a coisa certa e proteger sua própria sanidade mental? Essas são perguntas genuínas que eu ainda estou ativamente lutando para responder satisfatoriamente.